Ele se chamava Orelha, porque uma delas nunca ficava em pé. Caía para o lado, mole, como se tivesse cansado antes do resto do corpo. Ninguém lembrava quando ele chegou. A verdade é que quando alguém tentava lembrar, Orelha já estava ali, na mesma esquina, na mesma calçada rachada, entre o poste de luz e a padaria que abria demais. Orelha não tinha pressa. Cachorro de rua aprende que o tempo não corre, ele apenas passa. De manhã, ele acordava antes do sol, não por hábito, mas por frio. Se espreguiçava devagar, como quem não quer chamar atenção. O mundo já era barulhento demais para ele pedir espaço. Quando a padaria abria, vinha o cheiro de pão quente, jogado sem olhar. Ele nunca reclamava, nunca rosnava, nunca disputava. Ele esperava. Porque quem já perdeu tudo, aprende a agradecer até pelo pouco. As pessoas passavam. Algumas sorriam. Outras desviavam o olhar. Tinha quem dissesse: "Esse cachorro tá aqui faz anos." Como se isso fosse um detalhe curioso. Como se não fosse um pedido silencioso de ajuda. Orelha conhecia os passos de cada um. Sabia quem vinha com pressa, quem vinha triste, quem vinha com raiva do mundo. Ele observava tudo, em silêncio. Na porta da escola, ele se sentava todos os dias. Não porque gostava de criança, mas porque criança ainda olha. Algumas faziam carinho rápido, outras tinham medo, outras prometiam: "Quando eu crescer, eu te levo para casa." Orelha nunca respondeu, mas toda promessa ficava guardada em algum lugar dentro dele. À noite, o frio apertava. A rua mudava de humor. Orelha se encolhia. A orelha caída tremia mais que o resto do corpo. Ele dormia leve, sempre pronto para levantar, se alguém mandasse sair. Porque até a calçada tem dono. E ele não era de ninguém. Teve gente que quis ajudar, mas sempre depois. Depois do trabalho, depois do mês virar, depois de resolver a própria vida. Orelha esperou todos esses depois. Um dia apareceu uma mulher diferente. Ela parou, agachou, olhou nos olhos dele por tempo demais. "Você mora aqui, né?" Orelha inclinou a cabeça. A orelha torta caiu mais um pouco. Ela trouxe água, no outro dia ração, no outro um cobertor velho. Não levou embora, mas ficou. E para a orelha, ficar já era muita coisa. Ela deu um nome para ele em voz alta, como se oficializasse algo invisível. Orelha. Foi a primeira vez que alguém disse um nome olhando para ele. Naquele dia, Orelha dormiu diferente. Não porque estava seguro, mas porque se sentia existente. O tempo passou. A rua continuou dura, mas Orelha agora tinha pequenas rotinas. Tinha alguém que se importava, e isso muda tudo. Até que um dia, a rua não foi justa. Naquela noite, Orelha não voltou para o lugar de sempre. O cobertor ficou dobrado. A água, intacta. Não foi um latido que denunciou. Foi o vazio. A calçada parecia grande demais sem ele. A notícia correu, não pelos detalhes, mas pelo sentimento. As pessoas sentiram algo estranho. Culpa. Culpa por terem visto. Culpa por terem passado. Culpa por terem adiado. Nas redes, um nome começou a aparecer. Justiça por Orelha. Não era só sobre ele. Era sobre
todos os que vivem invisíveis, sobre cada cachorro que dorme na chuva, sobre cada olhar que pede e não encontra resposta. A cidade falou, mas Orelha não pôde ouvir. Por alguns dias, tudo foi raiva, grito, pedido de punição. Mas a mulher que levava água sentiu algo diferente. Ela não queria só justiça depois. Queria mudança antes. Ela voltou para a calçada. No mesmo lugar, colocou uma foto simples, em memória de Orelha, e deixou uma vasilha de ração ao lado. Naquela noite, outro cachorro apareceu. Magro, assustado, com os olhos fundos de quem já perdeu demais. Ele se aproximou devagar, cheirou a vasilha, olhou em volta, como se perguntasse: aqui é seguro? A mulher agachou. Pode ficar. Os dias seguintes trouxeram mais gente, mais ração, mais água, mais olhares atentos. Aquela esquina virou ponto de cuidado, não oficial, mas real. Alguém levou uma casinha improvisada, outro levou cobertores, outro levou ração extra. E assim, sem perceber, a história de Orelha começou a salvar outros. O cachorro novo ganhou um nome, depois outro, depois mais um. Nem todos ficaram, alguns foram adotados, outros seguiram caminho, mas nenhum passou invisível. E a mulher, um dia, levou um deles para casa. Não era a Orelha, mas era por ele. Ela disse: eu demorei demais uma vez. Hoje, aquela calçada ainda existe, mas não é mais a mesma. Porque quem passa olha, quem olha sente, quem sente, às vezes age. Orelha não virou símbolo porque morreu. Virou símbolo porque ensinou. Ensinou que justiça não começa no castigo, começa no cuidado. Que não é sobre salvar todos, é sobre não fingir que não viu. Se você ouviu essa história até aqui, talvez exista um Orelha perto de você agora. Não esperando justiça, mas esperando ser visto. E talvez, só talvez, o final dessa história ainda esteja sendo escrito. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, não pelo vídeo, mas por todos os Orelhas que ainda estão nas ruas. Se inscreva no canal, porque enquanto existir um cachorro invisível, essas histórias precisam continuar sendo contadas. E eu quero muito ler você nos comentários. O que você sentiu ouvindo essa história? Você acha que a sociedade só pede justiça depois que é tarde demais? E sobre o caso real do Orelha, na sua opinião, o que realmente precisa mudar para que histórias assim não se repitam? Sua voz importa, porque justiça de verdade começa quando a gente não fica em silêncio. Obrigado por estar aqui.